contar uma história de Frei Pacífico, o trovador do grande rei. Era uma vez, há muito tempo atrás, mas não muito longe daqui, Guilherme de Liciano, trovador das riquezas e das paixões do mundo. Havia ouvido um barulho no mosteiro de Copercito. Logo pensara que era um bobo ou talvez que fosse um espetáculo. Chegando bem próximo, viu que ali havia 2 frades de hábito cinzento, áspero, descalço. E um dos frades, um bem baixinho, e se não me engano, era Francisco de Assis. Dizia bem assim: convertei-vos, fazei penitência, crede no Evangelho. O reino de Deus está próximo. E ele dizia assim: eu era como vós, não pensava as coisas de Deus e nem da eternidade. Eu pensava em mim mesmo, mas Deus me iluminou. O irmão de Francisco que estava ali com ele suplicava às pessoas que pudessem ouvi-lo. Parecia muito simples o que Francisco dizia, mas viera de Deus. As pessoas perguntavam de onde eles vieram. Alguns então começavam a dizer que eram penitentes que vinham de Assis. Mas o que encantava mesmo Guilherme de Liciano era que Francisco falava sobre concórdia, sobre o amor. Francisco trazia consigo uma alegria, e esta alegria viera do Senhor. Guilherme de Liciano começou a perceber que Francisco trazia consigo um grande tesouro. E então Guilherme de Liciano procurou um lugar para dormir. E encontrou esse lugar, mas não conseguia dormir. Ficava logo pensando nas palavras de Francisco de Assis, mas também pensava nas suas próprias palavras, pois ele cantava e falava das palavras de maldição, de maldade, de adultério, de falsidade. Ele incutia no coração das pessoas a maldade e a falsidade. E era essas pessoas que o aplaudiam. E então, Guilherme de Liciano conseguiu pegar no sono. E então, logo adormeceu, mas sonhara. Sonhou que havia uma espada vertical e horizontal que saía da boca de um homem. E esse homem, no seu sonho, era Francisco de Assis. Então, no dia seguinte, Guilherme de Liciano foi logo procurar Francisco de Assis. O encontrou no bosque e Francisco estava imerso em oração. Guilherme de Liciano chegou logo com muita ansiedade e foi dizendo tudo a Francisco. Francisco nem se mexia. Francisco, terminado então a sua oração, olhou para Guilherme de Liciano e contou também toda a sua história. E a história de Francisco se parecia muito com a história de Guilherme de Liciano. Guilherme então disse a Francisco: não precisa dizer-me mais nada. Tirai-me do meio dos homens e me entregue ao grande imperador. Então, Frei Francisco pegou um hábito cinzento, áspero, e também vestiu Guilherme. E Guilherme recebera o nome de Frei Pacífico, das inquietações do mundo à paz de Deus. E então, depois, Frei Pacífico foi morar juntamente com Francisco e os outros irmãos na Porciúncula. Frei Francisco já estava ficando cego. Foi logo então chamando Frei Pacífico: Frei Pacífico, por favor,
peço-lhe que escreva os louvores de Deus e da Virgem Maria. Mas antes, por favor, escreva o cântico do Irmão Sol. E assim então, Frei Pacífico o fez. Frei Pacífico então foi enviado por Francisco a escrever as composições de Francisco. E antes que Francisco fora morar junto de Deus, ele enviou Frei Pacífico para ser o trovador do grande rei. Você que está ouvindo essa história, você também deseja ser trovador do grande rei? Ou você prefere ficar sendo trovador das riquezas deste mundo que a traça corrói e o ladrão rouba? Pense nisso. Que tal uma história